4. É porque a gente fica foto aqui, é legal, né? Você fica dando... Segunda Reis 4, versículo 10. Prazer conhecer o Miqueias aí, né? Essa banda maravilhosa. Deus possa usar vocês muito aí. Eu coloquei no meu Instagram agora, eu postei uma foto com o Miqueias, com o pastor Diego ali. Eu falei, olha, essa voz do Miqueias vai chegar em todo o Brasil, amém? Que voz linda, né? Nós estamos precisando de novas vozes, assim, para que possa encher o céu de uma nova canção. 2 Reis 4, versículo 10. Presta atenção nesse texto. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Então ele a chamou. Quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem. Diga comigo, estou bem. Estou bem. Entre a minha própria gente. Último texto que nós vamos ler nessa manhã, Mateus 6. Mateus 6, 22. Alguns perguntaram dessa pulseira vermelha, porque está em inglês. E essa frase, ontem eu não pude explicar, estava muito tarde. We are the nation of the cross, que é, nós somos a nação da cruz. Quando nós fizemos essa pulseira, foi naquela época que o Estado Islâmico matou aqueles cristãos na praia, não sei se você lembra, com espadas. E a frase que eles disseram a eles foi: We are the nation of the cross. Nós estamos matando vocês, porque vocês são o povo da cruz. Então nós fizemos uma pulseira vermelha para realmente mostrar. Tudo que eu faço aqui, gente, isso aqui eu dou aula com elas, eu vou para a faculdade com elas. Sabe, é um princípio meu, eu preciso ser diferente do mundo. Então não existe padrão para mim no mundo, nenhum padrão. Se eu vejo um professor do mundo, ele não é padrão para mim. Se eu vejo um governante no mundo, ele não é padrão para mim. O padrão da minha vida é os céus. Então tudo para mim é um espelho nos céus. E homens dos céus, que são estrangeiros dessa terra, que não pertencem a essa terra. Eles são os padrões mesmo, porque não é dessa terra. Você nasceu para ser diferente, amém? O igual é muito chato, cansa a gente. Mateus 6, versículo 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Esse texto aqui, nós encontramos uma história de uma mulher chamada Sunamita. A Bíblia não dá nome para ela porque ela tinha o nome da própria região dela, da cidade dela. Ela faz algo que ninguém faz naquela cidade. Ela constrói algo para o profeta. Ela constrói um quarto. Eliseu sempre passava por aquele lugar. E era o lugar onde ele tomava café, que era a casa daquela sunamita. Mas um dia ela tem uma brilhante ideia. Ao invés de somente o profeta passar naquela casa, agora o profeta iria dormir na casa dela. Então ela coloca esforço, tempo, dedicação, recurso dela e constrói um quarto. E o quarto é tipo um puxadinho. Todo pobre conhece puxadinho, que o pobre vai emendando os quartos, porque vai aparecendo um terceiro, quarto, quinto filho. Porque pobre não faz filho, faz tribo. Então todo pobre conhece puxadinho. Minha casa é uma emenda. Quando teve o terceiro filho, fez mais um quarto. Quando teve o quarto filho, mais um quarto. E pobre vai emendando. Todo pobre conhece puxadinho. Será que tem alguém que tem um puxadinho em casa aqui? Só para você entender o que essa mulher construiu. Tem alguma coisa pior do que fazer reforma?
Então você imagina que foi um caos naquela casa, não foi fácil. Aquela mulher pegou o dinheiro dela, investiu na vida de um profeta, ela estava investindo e servindo a Deus, construindo aquilo. E ela construindo aquele quarto, ela faz um puxadinho no fundo da casa dela, eu imagino, com uma escada, coloca o quarto no segundo andar. Quando fica pronto, uma versão mega moderna, eu vou falar que a versão bíblica para isso é NVT, nova versão do Tiago, uma versão bem moderna da história. Fica imaginando, assim que o quarto ficou pronto, ela mandou um WhatsApp para Eliseu, falando: o quarto ficou pronto, agora você só não passa na minha casa, você vai dormir na minha casa. Eliseu também, um profeta bem moderninho, escreveu hashtag partiu o quartinho. Chegando lá, Eliseu entra dentro do quarto, ele senta na cama. Na hora que ele olha na cama, ele olha para o lado, ele vê um ar-condicionado split, comprado na Casa Bahia. E ele vê tudo pronto, aquele quarto maravilhoso. Tinha uma escrivaninha, uma mesa para que ele pudesse meditar, um candelabro, estava tudo pronto para poder servi-lo. O coração de Eliseu se enche de alegria. O coração de Eliseu se enche de gratidão. Ele olha e fala assim: eu preciso fazer alguma coisa por essa mulher, porque ela fez algo por mim. E ele pede ao seu discípulo, chamado Geazi, para ir ver se tinha alguma coisa que ela precisava. É interessante isso, porque nós não estamos falando de qualquer profeta, nós estamos falando de Eliseu. Eliseu era muito poderoso. Eliseu, ele tinha a unção dobrada do profeta Elias. Se Elias mandava a chuva parar, imagina Eliseu, o que ele podia fazer? Ele dava uma ordem, uma nuvenzinha, parar lá no quintal daquela sunamita e chover só sobre o alface dela. Você imagina o poder desse homem, o poder de qualquer coisa que aquela mulher pedisse, ele podia realizar, porque ele tinha unção, poder, estava liberado sobre a vida daquele homem. E o interessante dessa história é que assim que o discípulo chega para aquela mulher e pergunta: existe alguma coisa que eu posso fazer por você? Aí, amados, que é a chave daquilo que eu quero falar nessa manhã. Ela solta uma frase que me choca muito: estou bem. Entenda que ela não pede nada, mas ela fala assim, como se chegasse perto de alguém e falasse assim: você está precisando de alguma coisa? Ela fala: não estou precisando de nada, está tudo bem. Só que para aqueles que conhecem a história bíblica, nem tudo estava tão bem na vida dessa mulher. Primeiro, porque ela era estéril. Uma judia estéril era a pior condição de uma mulher naquela época, porque uma judia que não gerava, valor nenhum ela tinha para a sociedade. A judia, naquela época, uma mulher, naquela época só tinha valor se ela gerasse. Uma mulher que não pode dar filhos, que valor que ela tem para a sociedade e para a casa dela? No livro judaico de leis, o segundo livro mais importante para o judeu, existe uma cláusula da lei judaica que permite o divórcio depois de 10 anos de casado, se a mulher não gerar. Aquela mulher carregava uma condição desfavorecida, desfavorável, uma condição de maldição sobre a vida dela. E eu encontro aqui uma mulher que era para estar fraca, uma mulher que era para estar triste, uma mulher que era para estar parada, sem fazer nada, porque a condição da vida dela não era favorável a nada. Parecia que Deus tinha esquecido ela. O profeta está na casa dela, oferecendo uma porta que nenhum outro homem podia abrir naquela época, falando: você pode pedir o que você quiser. De vez dela falar assim: eu preciso de um filho. Sabe o que ela fala? Estou. E aqui eu queria trazer um tema, amados, que tem impactado a minha vida, aquilo que Deus tem me falado através desse texto. Aquela mulher, ela tinha bons olhos. Diga comigo: ela tinha bons olhos. Quando nós lemos o texto de Mateus 6, está ele, o Cristo, aquele que eu mais prego. Sempre eu falo de Cristo, aquele que é capaz de entrar na nossa história e mudar a nossa vida. Está ele ensinando a seus discípulos. Ele está dizendo: os seus olhos são a candeia do corpo.
Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Eu queria pregar nessa manhã sobre vendo com bons olhos. Vendo com bons olhos. Uma geração impactada por Deus, que possa impactar a vida das pessoas, ela precisa ver com bons olhos. Jesus está ensinando algo que, né, na vida dessa mulher é muito forte nesse texto. Presta atenção, amado. Segura o sono, segura o cansaço. Presta atenção nisso. Qual ótica nós temos visto a nossa vida? Quando eu vejo a Sunamita, eu vejo uma mulher que não importava para a condição que ela vivia. O que movia ela não era a esterilidade dela, mas aquilo que ela tinha. O princípio que eu quero ensinar para vocês, que é poderoso e mudou a minha vida, é que nós precisamos valorizar mais aquilo que nós temos e não aquilo que nos falta. Os valores da nossa vida tem que estar naquilo que eu tenho e não naquilo que eu não tenho. Você já percebeu algo? Que nós caminhamos nessa sociedade do século 21, uma sociedade extremamente consumista, que nós só damos valor para aquilo que nós não temos. E a nossa batalha, a nossa vida é batalhar em alcançar aquilo que eu não tenho. E pouco nós valorizamos aquilo que nós temos. Sabe o que essa mulher nos ensina? Quando Eliseu abre a porta do milagre para ela, ela fala: eu não estou precisando de nada. Por quê? Estou bem entre a minha própria gente. Sabe o que ela está falando? Eu não estou triste pelo filho que eu não tenho. Eu estou feliz pelo marido que eu tenho. Olha que interessante. Eu não estou triste porque eu não tenho filho ainda. Eu estou feliz porque minha mãe está viva ainda. Porque meu pai está comigo ainda. Porque eu tenho parentes perto de mim. Estou bem entre a minha própria gente. Que continue dessa forma. Essa mulher está nos ensinando que precisamos ter algo que é extremamente precioso. Porque a forma que eu vejo, que eu enxergo a vida, que eu olho a vida, é a forma que eu me ilumino. Quando eu olho para essa mulher, eu vejo uma mulher cheia de luz. Uma mulher que se destaca no meio da multidão. Porque os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Quanto mais eu valorizo aquilo que eu tenho, mais eu me ilumino. Quando você está presente perto de alguém que pode não ter dinheiro nenhum, mas os seus valores são valores de Cristo, essa pessoa é cheia de luz. Pode não ter beleza nenhuma, mas o seu corpo é cheio de luz. Esse menino chega numa entrevista de emprego, ele passa. Tudo que ele coloca a mão dá certo. Parece que tudo que ele empenha em fazer dá certo. Você sabe por quê? Porque ele tem bons olhos. Acorda de manhã cedo alegre, feliz por aquilo que ele tem. Ele é feliz e grato por tudo que ele já tem na vida dele. E a preocupação dele, a vida, ele não vive somente em busca daquilo que ele não tem. Mas ele valoriza cada segundo que ele vive perto das pessoas que estão vivas ali. Quando nós entendemos isso, nós precisamos entender algo, que Deus, Ele não tem buscado a nossa sinceridade, Ele tem buscado a nossa sensibilidade. O olhar, ele está ligado à forma que eu tenho de sensibilidade de enxergar, de olhar, de discernir, de ver. Quando eu vejo alguém com bons olhos, você olha para alguém e acredita naquela pessoa. Você olha para todos e fala assim: aquele menino. Você olha acreditando que o sucesso que ele vai ter na vida dele, vida profissional, sentimental e tudo mais, você olha acreditando em cada filho espiritual que Deus te dá, em cada discípulo que Ele te dá, em cada vida que Ele acrescenta, um amigo novo, você olha com bons olhos. É a forma que nós nos iluminamos. E a sensibilidade é algo que nos falta. Nós somos muito sinceros, mas pouco sensíveis. O que me faz enxergar uma tragédia?
um propósito, é a sensibilidade. Porque como pode alguém, sendo estéril, enxergar algo de bom nisso? Somente a sensibilidade vai ver na morte de alguém um propósito. Imagina que você perdeu a mãe. Como você vai enxergar a falta da sua mãe com bons olhos? Se não for através da sensibilidade. A sensibilidade nos ensina. A sensibilidade nos amadurece. E nós chegamos em um nível, essa mulher sunamita, de acordar todos os dias, nos iluminando pela forma que eu vejo aquilo que eu tenho já. Nós precisamos entender que, em primeiro lugar, Deus não tem buscado a nossa sinceridade. Por mais que a sinceridade seja importante, mas não é prioritária. Existe alguém mais sincero do que alguém que coloca a arma na sua cabeça e fala assim: me dá o dinheiro porque meus filhos estão passando fome. Mas não foi sensível em pensar em trabalhar. Existe alguém mais sincero do que uma criança que está correndo na igreja para tudo quanto é lado. Você fala assim: fica quieto, começa a dar uma birra ali e grita para tudo quanto é lado, que a coisa que a mãe quer fazer é correr. Agora, quando aquele menino crescer, eu espero dele não mais a sinceridade de gritar e dar birra. Eu espero que ele entenda, com 7, 8 anos, que aquilo ali é casa de Deus, não é lugar de correr. A sensibilidade, ela nos leva a amadurecer, a enxergarmos uma ótica diferente à vida. Pessoas sensíveis, em tudo que elas passam, elas aprendem algo. Em tudo que elas vivem na vida delas, elas aprendem algo que elas levam para a vida inteira. Porque ela tem bons olhos. Os bons olhos guia ela, direciona ela. O nosso discernimento, a forma que eu vejo, eu me auto-ilumino. Presta atenção em algo. Quantos conhecem a Fernão Dias? Você já passou por ela? Vamos pensar, eu sei que está um pouco distante, presta atenção. Fernão Dias, ela liga Belo Horizonte a São Paulo. Então uma pista que fica mais para o sul, começando lá em Belo Horizonte, vai descendo até São Paulo. É uma pista importante em Minas, porque ela liga 2 grandes centros. Presta atenção. Imagina que tem um motorista que o destino da vida dele é chegar em São Paulo. O lugar da realização dele. Entenda que é uma parábola isso. Imagina que lá ele vai ser feliz, ele vai se realizar profissionalmente, sentimentalmente, financeiramente, tudo. Lá é o destino da vida dele, o lugar onde ele se realiza. E ele caminhou e falou assim: eu vou dormir um pouquinho. Ele parou em Varginha, mais ou menos no meio da pista, mais ou menos no meio do trajeto do destino da vida dele. Ele para o carro e dorme num hotel de beira de estrada. E ele fala assim: eu vou acordar bem cedo para me seguir para o meu destino. Ele está com toda a motivação da vida dele certa, correta. Só que quando ele acorda, está de noite ainda. Entenda que ele tem o melhor carro. Vamos pensar que recurso não falta para ele. Ele tem o melhor carro da engenharia automobilística. Uma Mercedes. Tanque cheio. Então recurso não faltou para ele. Ele tem toda a competência. Vamos pensar que ele é uma mistura de Ayrton Senna com Schumacher. O cara sabe dirigir como ninguém. Então ele tem competência. Tem competência, tem recurso. E a Fernão Dias, vamos pensar que é a melhor pista que você pode imaginar. Duplicada, bem cuidado. Então ele tem recurso, competência e condição. Só que ele sai de manhã cedo do hotel, bem de madrugada, e ele não nota a placa. Ele não enxerga, não tem sensibilidade de enxergar o sentido. E ele passa por baixo do viaduto e ele pensa que está indo para São Paulo, mas ele pega em sentido Belo Horizonte. E ele está indo, ó, chora no rei na Mercedes, porque o carro é muito bom e ele pilota muito bem. E quanto mais ele acelera, mais distante ele está do seu destino. Ele acha que está arrebentando.
Porque tem recurso, tem competência e tem condição. Porque nós pensamos na nossa vida, se melhorar o nosso recurso, se melhorar a nossa condição, se melhorar a minha competência, as coisas melhoram. Mas você está enxergando um homem que está indo com uma Mercedes, com toda a competência e condição dele, ele está indo no sentido errado. Eu te pergunto, tem alguém mais sincero, mais apaixonado para chegar onde ele está? Ele está andando a 220. Está louco para chegar, não está nem enxergando as placas. Chorando o rei na estrada, chorando o rei na pista da esquerda, e vai indo. E ele está louco para chegar. Entenda, de repente, o pneu do carro fura. E ele vai balançando, ele consegue parar perto de uma borracharia. Ele chega pro borracheiro, e o borracheiro fala para ele assim: olha, seu pneu tá furado, cara, nós vamos trocar ele. E o cara fala assim: troca esse pneu, porque eu preciso chegar no destino da minha vida, que é São Paulo. Aí o borracheiro fala assim: mas você tá quase chegando em Belo Horizonte. Você deveria estar indo na pista de lá. Ele falou: naquele momento, bate um sentimento de tristeza, de desperdício, de tempo, de recurso, porque já estava chegando em Belo Horizonte, sendo que ele já estava na metade do caminho, vai chegar em São Paulo. Dá um sentimento nele de desperdício, que fala assim: mas que quanto tempo eu perdi? Mas você entende que, vendo com bons olhos, a melhor coisa que aconteceu foi o pneu do carro furado. Porque quanto o pneu estava cheio, mais distante ele estava da onde ele seria feliz, o destino dele. Você tem que entender uma coisa: tem pessoas aqui que acordam de manhã falando assim: se eu tivesse nascido numa condição diferente, se eu tivesse pais ricos, se eu tivesse uma condição favorável, as coisas podiam ser diferentes, melhores. Mas você tem que entender que às vezes você vai ter uma condição melhor, um recurso melhor, mas as coisas, em vez de melhorar, podem piorar. Para aquele que precisa chegar no destino, o que é melhor, um cavalo lento ou um cavalo rápido? Um cavalo que chegue no seu destino. E agora está um homem com toda a competência, com todo o recurso e com toda a condição, ouvindo de um borracheiro, falando assim: olha, você vai 3 km para frente, tem um negócio chamado retorno. Você vai voltar e vai voltar tudo. Ele está aprendendo com a pessoa mais simples da história. Mas pouco importa. O que importa é que ele está no sentido correto. O que você quer? Chegar no céu pobre ou chegar no inferno rico? Você sabe por que você não namora ainda? Se você namorar, você ia para o inferno. Você sabe por que Deus não te deu dinheiro? Se você tivesse dinheiro, você nem estaria aqui hoje. Ao invés de melhorar, que você pensa que melhoraria, mas Deus conhece você. Deus conhece cada um aqui, por isso que existe um tempo. E só entendemos de tempo quem tem discernimento e sensibilidade. Quando nós compreendemos isso, olha para mim aqui, adolescente, jovem, quem for, o cristão, ele não define nada na vida dele. Ele não cria o propósito na vida dele. Ele encontra, ele ouve o propósito. Não é a criatura que define o propósito, é o Criador dela. O Criador define o seu propósito. E um cristão, ele tem o poder de definir nada na vida dele. Mas nós encontramos, nós ouvimos, nós sentimos, nós enxergamos uma oportunidade que Deus nos coloca na nossa frente e a gente abraça ela com todas as nossas forças. E eu enxergo com bons olhos que aquilo é o melhor de Deus para mim. Porque o cristão não anda por vista, anda por fé. Então, quando você olhar, por mais que a casca é feia, deixa eu te falar uma coisa, tem muita menina que está escolhendo um namorado e tal, aí fala assim: olha, tem um ditado dentro da igreja falando: Deus tem sempre o melhor para mim. É verdade, mas pode ser o melhor do lado de dentro. Fala amém, amados. Depois os meninos aí mais feios, vocês compram a pulseira minha, estou ajudando vocês. Nós precisamos entender
que olhar com bons olhos, nós nunca olhamos para a embalagem, mas para o conteúdo. Tem pessoas aqui que o namorado largou e você chegou com um buraco no seu coração desse tamanho. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Vamos enxergar essa situação com bons olhos, porque a melhor coisa que aconteceu foi você ter largado aquele menino. Você ia divorciar dele se você casasse com ele, ele ia te trair. Você entende que foi a melhor coisa que aconteceu? Você tem que olhar as coisas com bons olhos. Se você não olha com bons olhos, por isso que tem gente da igreja que parece uma assombração, não tem luz nenhuma. Você olha para ela, tá triste, chega na igreja e fala: Deus, eu sou o mais miserável de todos, o pior de todos, o mais pobre da igreja. A oração deles é uma oração extremamente sincera, mas Deus não está buscando sua sinceridade, mas nesse ponto. Está na hora de você olhar quem você é em Deus, a identidade que Ele tem nos céus para você. Quem tem identidade de Deus, ele levanta de manhã e fala assim: tudo eu posso naquele que me fortalece. É aquele cara que sai de manhã cedo com bons olhos. Ele fala: por enquanto eu sou uma secretária, mas daqui a pouco eu sou uma gerente. Ela valoriza aquilo que ela tem. Tem pessoas que estão no emprego pensando no próximo. Eu falo que isso chama prostitutos profissionais. Está no emprego mandando currículo para todos. Eu já fui um prostituto, amor. Não olhe com maus olhos para ele. Pessoal da ciência da computação, eu sempre falo o seguinte: sempre a gente tem um salário melhor em outro lugar, porque as oportunidades são muito grandes. Eu estava trabalhando numa empresa já pensando em ganhar mais em outro lugar. Eu ficava mandando currículo. Eu era um prostituto. Quem pagasse mais, mudar de lugar. Mas quando eu comecei a entender essa mensagem, quando eu comecei a entrar dentro do meu coração que eu precisava valorizar aquilo que eu tinha, eu comecei a crescer nos lugares que eu estava, como nunca cresci antes. Olha para mim. Um dia estava um grande intelectual, numa cidade próxima a Nova York, e ele saiu com um tênis que a namorada comprou para ele. Ele estava indo no sentido do aeroporto. Só que ele estava experimentando aquele tênis. Estava muito apertado no pé dele, muito apertado. E ele andando e doía. Tem alguma coisa pior do que sapato apertado, de tênis apertado? Não dá para andar. Porque você vai fazendo assim com o dedo para ver se cabe. O negócio vai apertando, você não consegue ficar bem, não consegue caminhar. Não tem nada pior do que um sapato ou um tênis apertado. Ele viu a loja onde a namorada comprou. Ele falou: eu vou parar e vou trocar. Ele entrou para dentro da loja e trocou o tênis. Pegou um tênis novo. Na hora que ele chegou no aeroporto para fazer check-in, tinha acabado de fechar o check-in. Aí o cara falou para ele: acabou de fechar. Ele brigou, amado, esperneou, conversou com o gerente da companhia, fez de tudo para embarcar, mas não deu certo. Ele comprou um voo na próxima hora. Depois de 1 hora. Quando ele sentou na cadeira, ele olhou para a televisão e ele viu um avião se chocando no World Trade Center, com as torres gêmeas. Quando ele vê a tarja preta, ele vê o número do voo dele. Olhando com bons olhos, a melhor coisa que aconteceu foi a menina ter dado um sapato apertado para ele. Ele saiu bravo, xingou ela, ligou para ela, falou tudo para ela, xingou o gerente, brigou com todo mundo. A melhor coisa que aconteceu foi ele não ter embarcado. Porque tragédias da nossa vida podem ser enxergadas com bons olhos. Nesse mesmo momento, no Pentágono, está um analista de sistemas. Ele pegou algumas anotações, algumas coisas e foi no sentido da sala de reunião do lado norte do Pentágono. E ele estava caminhando, quando ele olha a ponta do lápis quebrada, ele fala: nossa, como que eu peguei um lápis com ponta quebrada? Deixa eu voltar. Ele voltou na sala dele, apontou a ponta do lápis. Na hora que ele está caminhando de novo, indo para a sala de reunião, onde ele tinha uma reunião 9 horas, está caminhando, ele viu pessoas correndo. E ele perguntou: o que está acontecendo? Ele fala: olha, acabou de cair um avião na sala de reunião do lado norte do Pentágono. Você entende que a melhor coisa que aconteceu foi aquele rapaz pegar um lápis de ponta quebrada? Quando eu olho com bons olhos, eu começo a dar sentido para a minha vida.
Quando nós falamos disso, aqui eu estou no meio de jovens, adolescentes, nós precisamos entender com sensibilidade aquilo que ele está fazendo nesse tempo. A Bíblia fala que existe um tempo para todas as coisas debaixo da terra. Eu só vou ter sensibilidade para isso se eu discernir com inteligência, se eu discernir com sabedoria o meu tempo. Existe um tempo para você estudar. Ninguém gosta de estudar demais. A maioria não gosta de estudar. Mas você entende que esse tempo é para você estudar. O que te leva a entender isso? É um negócio chamado sensibilidade. No tempo de eu fazer faculdade, eu estava fazendo faculdade. No tempo de eu fazer mestrado, eu estava fazendo mestrado. Em cada tempo da minha vida, eu estava fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. Só entende isso quem está alinhado com um negócio chamado tempo. Se eu erro o tempo, eu enxergo a vida com maus olhos. Eu desalinho aquilo que Deus tinha para aquele tempo. É por isso que tem gente que está atrasando. Porque se você fazer algo antes ou depois do tempo certo, do tempo de Deus para você, todo aquele tempo é tempo perdido. Por mais que você aprenda algo com aquilo, pode ser tempo perdido. Porque tudo que é feito antes do tempo ou depois do tempo é tempo perdido. Sensibilidade te leva a empenhar, a colocar paixão, a colocar dedicação naquilo que você foi chamado para fazer hoje. Deus não falou amanhã. Sabe o que é a pior tragédia do cristão? É Deus fazer na sua vida aquilo que Ele queria fazer hoje, daqui 10 anos. Deus queria fazer algo hoje na sua vida, você só vai permitir daqui 5 anos. Isso se chama desalinhamento com aquilo que Deus queria. É você viver uma vida fora do propósito. E a única forma de eu enxergar uma placa de trânsito apontando para São Paulo é se eu ter sensibilidade, ficar olhando placa por placa. Você entende que o sucesso da nossa vida, em tudo, eu estou falando em tudo, profissionalmente, sentimentalmente principalmente, porque a coisa que mais acontece do jovem hoje adolescente é enxergar essa área com maus olhos. Tinha um menino, olha pra mim, que ele deu uma boneca pra sua namorada. A menina pegou a boneca, falou assim: você tá doido, velho? Eu tenho 19 anos, você me dá uma boneca de presente? Pegou a boneca e jogou pela janela. Bateu no meio do asfalto. Aquele rapaz saiu correndo. Na hora que ele foi pegar a boneca, veio um carro, atropelou ele. Ele morreu naquela hora. Colocaram ele dentro do caixão, aquele velório tão triste. Aquela menina tão triste. Pegou a boneca e ela ficou abraçada perto do caixão. Quando ela passou a mão no bolsinho da boneca, tinha 2 alianças e um bilhetinho escrito: quer casar comigo? Dentro do bolsinho da boneca. Ela se sentiu infantilizada, porque o cara deu uma boneca para ela. Mas ela não teve bons olhos para enxergar que aquele presente foi o melhor presente que ele já tinha dado para ela. E ela, depois que ela viu o papel, mas aí que ela chorou de dentro. Porque ela perdeu a oportunidade da vida dela. Porque a forma que você enxerga é a forma que você vive. Como que você enxerga dentro da sua casa hoje? Como que você vê seu pai, sua mãe? Como que você vê seus irmãos? Será que os bons olhos que você vai ter, será só na morte deles que eles vão ser recompensados pelo valor que eles têm? Nós precisamos enxergar com bons olhos. A vida de alguém bem sucedido é porque em tudo ela enxerga com olhos dos céus, da forma que Jesus enxergava nos pescadores e acreditava na vida deles, de olhar para pescadores e falar: você será o maior pastor meu, de olhar para um Pedro e acreditar na vida dele, de olhar para um assassino como Paulo, aquele que matava e perseguia cristão, de falar: você será o maior apóstolo que vai sair depois de mim. Ter bons olhos. Ter bons olhos é acreditar nas pessoas, é acreditar na vida com muita força, determinação, garra.
Quem tem bons olhos, amado, não existe impossível nenhum, porque pensa o seguinte comigo: existe alguma coisa impossível para Deus? Existe. Diga para mim, existe, gente. Aonde que Deus está? Aonde, gente? Diga comigo, aqui dentro. Se Ele está aí dentro e não existe nada impossível para Ele, por que existem impossíveis para você? Talvez Ele não está aí dentro ainda. Talvez Ele não entrou dentro da sua vida ainda. É por isso que a vida não faz sentido nenhum. Porque sem Deus nada podeis fazer. Mas com Deus tudo eu posso daquele que me fortalece, Filipenses. Ou seja, sem Deus eu nada posso, mas com Deus tudo. Eu posso ouvir um amém por isso? Sem Deus eu nada posso, mas com Deus tudo. Eu abençoo vocês com o poder dos céus. Que você veja a vida de uma forma que você nunca viu. Que você saia daqui com olhos de Deus. Que você vai sair tão feliz e falar: eu acredito agora. Eu creio que tudo vai dar certo. Você vai sair olhando diferente os seus pais. Você vai consertar relacionamentos. Você vai consertar o seu passado mal resolvido. Você vai enxergar para tragédias da sua vida com bons olhos. Você vai enxergar para aquela morte daquele ente querido que você perdeu. Talvez uma mãe, um pai, um tio, um irmão, que foi tirado, que parece que antes da hora, mas tudo tinha um propósito. Você vai enxergar na vida propósitos. Você vai enxergar na vida sentido. Você vai dar sentido à vida, porque o sentido de tudo vem de Deus. Olhando com bons olhos. Eu me lembro de um menino orando por uma namorada. Ele estava orando, amado. Pensa no menino orando. E ele dobrou o joelho, orando, falando: Deus, manda para mim. E orando, e orando, e orando, e orando. Deus manda. De repente, ele olhou e viu uma loira no último banco que ele nunca tinha visto. Olha para mim aqui o mistério. Ele viu a menina sentada lá na cantinha, perto do pastor Miqueias. Miqueias. É porque na Bíblia tem um Micaías, não é? Eu achei que era o profeta. Miqueias. Tava lá no cantinho, lá, abaixo do Léo, do Marco Antônio, Marco Túlio. Eu tô trocando os nomes tudo, mas é muito aluno na minha vida. Do lado direito, esquerdo. Ele olhou, e ele orando: Deus manda, eu tenho que ser nessa noite. E Deus falou: é aquela lá. Ele olhou e falou: uau! Nunca tinha visto uma menina tão bonita aqui. E ficou de pé empolgado. Começou a orar mais forte. E ele orando forte, amor. Igual o Valdemiro Santiago, orando forte. E ele começou a orar, a bradar. Ele falou: é hoje a noite da minha bênção. E começou a orar no banco, falando: Deus, que o pastor pregue em 10 minutos para poder conhecer essa mulher. E Deus perguntou para ele assim: você quer ela? E ele falou: eu quero. Então tá selado, vai ser ela. Aí, amado, ele ficou até empolgado com a relação que ele estava tendo com Deus, Deus falando com ele. De repente acabou o culto e pega a fila para sair da igreja. A igreja era muito grande. Chegou perto dela, na hora que ele olha para ela, de cadeira de rodas. Ele tinha visto só daqui para cima. Ele olhou para ela, ele assustou. Chegou perto dela e falou: só que ele era um menino de Deus. E o crente não pode mentir. Porque crente que mente é igual vaca voando. Alguém falou isso para mim ali embaixo. Ele falou: tudo bem. Aí ele chegou perto dela, falou: tudo bem, tal. Falou: olha, o Espírito Santo, Deus me revelou que você é a minha esposa. Você sabe que pessoas com deficiência, elas são discriminadas, abandonadas. Ela não estava podendo escolher muito. E ela falou: tudo bem, então vamos orar. Eles oraram 1 mês. Depois de 3 meses eles estavam noivos. E no 5º mês, está lá no culto. No culto de casamento. Está fazendo aquele casamento lindo. Vem a noiva vestida de branco, entrando na igreja. Linda. Toda, o pai dela carregando a cadeira de roda atrás dela.
E o noivo está aqui na frente emocionado, totalmente emocionado, tomado por Deus. E começa o casamento, aquele casamento maravilhoso, todo mundo estava tão feliz por aquele, sabe, por aquele dia. Todo mundo olhando aquilo e tal. Tá, a menina, o rapaz, o pastor pregou, chegou a hora dos votos. E ele falou: olha, você, fulana, você aceita ele como seu legítimo esposo? E ela falou: aceito. De repente, você olha para aquele rapaz e fica imaginando Deus olhando também. De alguém que prometeu que faria algo, estava cumprindo de fato a promessa. Deus perto dele, eu fico imaginando Deus olhando para ele, falando: deixa eu ver se esse menino vai até o fim ou ele vai ser um noivo em fuga. Deus olhando para aquele menino, e o pastor pergunta: você aceita ela como sua legítima esposa? E ele fala: aceito. Daquele momento, a menina foi curada e ficou de pé na cadeira de roda. Amados, deixa eu te falar uma coisa aqui. Milagres só acontecem para aquele que tem bons olhos em acreditar nele. O cristianismo, ele não foi feito para a gente viver uma vida triste, infeliz, e colocando só dificuldade em tudo. Eu não posso estudar, eu nunca vou conhecer ninguém. Amados, quando você conhece o Espírito Santo, ele vai cuidando de você. Você entende que você é uma filha amada. Não tem nada a ver conosco. Jesus, ele amou a prostituta. Os homens matavam as prostitutas. Jesus amava ela. Você sabe por que ele amava? Porque ele tinha bons olhos. É um Jesus que faz de um drogado um pastor. Um Jesus que faz de um drogado, de um dependente químico. Amados, o maior evangelista que pode pisar na terra. Você sabe por que acontece isso? Você sabe por que o meu Jesus, ele pegava e lavava os pés de cada discípulo. Ele olhava para Pedro e fala: Pedro, você vai me negar daqui a alguns dias, mas eu lavo os seus pés. Ele olha para Judas e fala: Judas, eu te amo, Judas. Eu pego você como discípulo meu, venha comigo, caminhe comigo. Mesmo sabendo que um dia Judas entregaria à morte ele. Porque Jesus, amados, ele é o padrão nosso. Se nós quisermos viver uma vida impactante, eu nunca prego nada, amados, eu não fico pregando filosofia, algo que você não consegue viver. Eu preciso deixar uma semente aqui, eu estou indo embora daqui a pouco. Eu preciso deixar uma semente que transforme você. E o padrão não é Tiago, o padrão é Jesus Cristo. Porque ele amava Judas da mesma forma que ele amava João e Mateus, com a mesma intensidade de amor. Jesus, que toda vez que eu começo a falar desse Cristo, lágrimas escorrem nos meus olhos, porque um dia eu conheci ele de fato. Jesus olhou para mim com bons olhos, acreditou em mim, como ninguém acreditou. 95% do meu bairro são envolvidos com crack, são envolvidos com drogas. Por que Jesus fez assim comigo? Porque ele teve bons olhos. Ele falou: Tiago, ele não tem aparência, ele é feio, pobre, ninguém dá nada para ele, mas eu vou investir na vida desse menino. O maior investimento da nossa vida, amados, nós precisamos entender que o sucesso do cristão não está na sua força, não está no seu talento, não está no seu recurso, não está na sua condição. O maior, amados, o maior investimento vem dos céus. Porque Jesus, ele olha para você, ele olha para ele e fala: você não sabe pregar ainda, mas um dia você vai pregar para lugares. Jesus olha para um gago como Moisés e fala: Moisés, eu acredito em você, mas Deus, eu sou pesado em línguas. Não importa, eu vou te dar a maior igreja que já existiu. Você vai cuidar de milhões. Quando você falar, eu falo através de você.
O investimento de Jesus é um investimento pesado. O que você prefere, amados? Viver 30 anos desperdiçando a sua vida? Ou viver 30 anos como João Batista viveu? Cumprindo o que Deus chamou ele para fazer. Se eu morresse hoje, eu tinha vidas para apresentar para Jesus. Eu quero viver muito mais tempo, porque eu quero apresentar muito mais vidas a Ele. O que você tem para apresentar para Jesus? O dinheiro seu, o diploma de graduação, 10 em matemática. Jesus vai olhar para você e falar: cara, deixa eu te falar uma coisa, isso aí não é os valores de você, não são os valores dos céus. O que é ouro na terra, no céu é feno. O que é ouro no céu, na terra, é feno. O que é tragédia para você, nos céus pode ser glória. A tragédia para Deus é você ter uma vida inteira desperdiçada, viver só para juntar dinheiro e nunca viver os sonhos de Deus para você, sendo que Ele está acreditando em você. Amado, você pensa que foi você que aceitou Jesus? Foi Ele que te aceitou. A Bíblia fala em João que não fosse vós que me escolhestes, mas foi eu que vos escolhi. No meio da favela, no meio das drogas, no meio da prostituição, no meio de uma família desestruturada, no meio de pais separados, eu escolhi você, eu acredito em você, eu acredito em você, eu coloco um talento em você, eu acredito em você, eu acredito em você. Eu acredito em você, Jesus está falando. Porque Jesus sempre, Ele nos olha com bons. Seus olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Só brilha por fora quem está queimando por dentro. Só brilha por fora quem está queimando por dentro. Eu estou sentindo o Espírito Santo aqui. Aquele que coloca colírios nos nossos olhos, que faz da nossa vida um ser humano melhor, que faz de nós um cristão melhor. Cristo, aquele que acredita em você, aquele que toca você. Tem alguém sentindo o Espírito Santo? Mereço misericórdia, castigo merecido, Ele não me deu. É isso que sustenta todo o meu viver. Amanhecer, minhas misericórdias de Deus se renovaram sobre mim, e essa é a causa de eu não ser consumido. Como entender? Como entender que um Deus maior que todo o universo se preocupa com a simples poeirinha como eu,
tua fidelidade é além de tudo que eu conheço. Quero você, Deus. Não consigo entender a graça, não consigo explicar a graça de Deus, mas posso sentir em meu coração, mas posso sentir em meu coração. Ninguém ama como Deus. Graça, favor de Deus que não mereço, misericórdia, castigo merecido que Ele não me deu. É isso que sustenta todo o meu viver. Amanheceu, minhas misericórdias de Deus se renovaram sobre mim, e essa é a causa de eu não ser consumido. Como entender? Como entender que um Deus maior que todo o universo se preocupa com uma simples poeirinha como eu? Tua fidelidade é maior que tudo que eu conheço. Quero você, Deus. Não consigo explicar a graça, não consigo entender a graça de Deus, mas posso sentir em meu coração. Ministério de louvor. Mas posso sentir em meu coração que ninguém ama como tu. Tudo vai ficar bem. Jesus é meu amigo, eu sei. Tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei. Fica de pé. Tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei. Tudo vai ficar bem. Levanta a sua mão, vamos lá. Vamos lá, tudo vai ficar bem. Jesus está comigo. Mais forte, tudo vai ficar bem. Jesus é meu amigo. Tudo vai ficar bem. Ficar bem. Jesus está comigo, eu sei. Tudo vai ficar bem. Quantos aqui nessa manhã, amados, alguém entendeu o que eu falei aqui? Vamos sair brilhando daqui, vamos. Vamos sair brilhando daqui. A Bíblia diz: meus sonhos, a luz do mundo. Vamos sair brilhando daqui. A única forma que nós nos iluminamos é através da forma que nós vemos. Deixa o Espírito Santo impactar você.
Vem cá, vem aqui na frente. Quem deseja brilhar muito, vem aqui, vem aqui. Tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei. Tudo vai ficar bem. Vem apertando, vem bem pra frente aqui, olha, tem lugares aqui, vem aqui, eu quero todo mundo aqui. Quem puder vir, quem quer vir também. O Espírito Santo vai impactar você. Eu nem pedi para que eles fiquem de joelhos, amados, mas eu creio que o Espírito Santo está levando vocês aos pés dele, do nosso Mestre. Oh, aleluia! Jesus está comigo, eu sei, tudo vai ficar. Aumenta o microfone um pouquinho. Vou sair de perto aqui. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Levanta as suas mãos. Você que está dobrado, continue e feche seus olhos. Espírito Santo, eu oro para que uma nova geração se levante. Uma geração impactada, Senhor. Uma geração tocada. Uma geração completamente tocada por Ti, Deus. Cura as feridas dessa geração, Senhor. Cura. Toca, Senhor, aonde dói ainda. Toca, Senhor, aonde dói, aonde o homem nunca conseguiu curar ainda. Senhor, eu consagro esse menino, Senhor. Toca na ferida dessa geração, Senhor. Toca, Senhor, aonde o diabo tem prendido essa geração, Senhor, de ser uma geração fracassada, uma geração capitalista, consumista. Senhor, que nós venhamos sair daqui com um padrão diferente de vida, que nós venhamos sair daqui com o desejo de impactar, Senhor. Graça, favor de Deus que não mereço, misericórdia, castigo merecido que Ele não me deu, isso que sustenta todo o meu viver. Amanhecer e as misericórdias de Deus se renovaram sobre mim. Essa é a causa de eu não ser consumido. Como entender que um Deus maior que todo o universo se preocupa com uma simples poeirinha como eu. Tua fidelidade é maior de tudo que eu conheço. Quero você, Deus. Não consigo entender a graça, não consigo explicar a graça de Deus, mas posso sentir em meu coração
posso sentir em meu coração que ninguém ama como tu, Jesus. Última vez, vamos lá, tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, Jesus está comigo, eu sei, tudo vai ficar bem. Jesus é meu amigo, eu sei, tudo vai ficar bem. Jesus é meu. Fica de pé no seu lugar. Você que está de joelhos aqui, com alegria nos olhos, levanta feliz, amados, amém? Vocês estão felizes, amados? Estão felizes? Estou muito feliz. Estou empolgado, amado. Eu pregaria mais 2 horas. Estou feliz. Escuta. Eu queria que você entendesse, louvor, amado, não é o tempo seu para fazer nada. É o tempo de Deus de receber algo que você está dando para Ele. Eu sei que às vezes você vem de uma igreja que eles têm a forma de adorar, mano. Deixa eu te falar uma coisa, eu queria pedir algo para todo mundo que está aqui dentro. Você está disposto a fazer o louvor mais louco da sua vida? Será? Mas você está disposto mesmo? Eu queria todo mundo. Você sabe que eu sou meio doido, mas eu não sou certo da cabeça. Não tem como ser. Você está disposto a dar o melhor louvor como se fosse o último? Será que tem alguém disposto aqui de sair correndo, pulando, gritando, como Davi? Pode ter gente criticando da janela, mano. Não importa. Mas nós vamos dar o melhor para Deus. Se você era tão intenso pro mundo, lá na boate você fritava, por favor, frita pro seu Deus, que Ele merece mais do que isso. Ele te lavou, te deu uma nova história, uma nova chance, acreditou em você e te disse nessa manhã, tudo vai ficar bem. Já vamos ser gratos por aquilo que você nem viu ainda? Será que você entende isso? A Bíblia diz que Miriam dançou antes que o mar abriu. Foi isso? Foi isso, gente? Miriam dançou depois que o mar abriu, não é? Foi antes? Foi antes? Êxodo 14, foi antes? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Deus não está levantando geração de Miriam. Deus está levantando a geração de Saulo, de Paulo e Silas. Gente que canta na prisão. Essa geração, ela não canta depois que Deus faz. Ela canta antes de Deus fazer. Você não tem um namorado que você está orando. Você não tem o emprego que você quer. Você não passou no curso que você quer ainda. Mas na hora que seu louvor é entoado aos céus, a Bíblia diz que assim que Paulo cantou dentro da prisão, a parede, a cadeia, as prisões, os portões daquela cadeia ruíram por causa de louvor de 2 homens. Deixa eu ver quantos homens e mulheres que tem aqui. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Amado, deixa eu falar uma coisa aqui. Imagina o que 2 homens fizeram com a cadeia. Imagina o que você pode fazer com esse lugar. Algumas coisas são rompidas na nossa vida através do louvor. Então aprenda. Nessa noite já vai ter um louvor novo aqui. Não sei quem é que vai estar ministrando, porque o pastor Miquel vai viajar agora. Mas vai ter outra pessoa, amados. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Dê o seu melhor. Você está entendendo isso? Miriam dança depois que Deus faz. Mas se Miriam dança antes que o mar abra, amada, talvez aqui o mar tinha aberto até mais rápido. Você tem que entender que você já é grato. Mesmo que Deus não faça nada, você já é grato. Então você tem todos os motivos para dar o melhor louvor a Deus. Então vamos lá, que vou fazer a coreografia aqui. Vou fazer a coreografia. Cadê? Quantos estão animados nessa manhã? Deixa eu ver aqui, cadê?
Isso. Léo. Filma. Pra divulgação, filma do ano que vem. Filma. Vamos lá. Meu Pai, meu amor, tudo, razão de tudo, meu, vamos lá, gente. Assim, meu farol meu, preciso, como eu preciso te sentir todo dia. Pegar tua luz que eu não me perder. O Senhor é minha alegria. Vamos lá. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Aí atrás, faz assim. Aí atrás, aumenta pra mim. Aí atrás. Vamos lá, gente. Deus, meu Pai, meu amor, tudo, razão de tudo, Deus, meu, assim, meu farol meu, preciso do meu principal. Eu preciso te sentir. Eu preciso. Vai, Paulo! Deus da minha vida, ora aqui, deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Deus da minha vida, canta comigo, sou tua casa. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Eu abençoo você, para que você tenha o melhor final de ano da sua vida. Eu abençoo cada aluno que tem tentado ingressar numa faculdade, numa universidade. Eu profetizo sobre esse lugar que se levantará os melhores médicos, os melhores dentistas, os melhores professores, os melhores em tudo, em tudo, em tudo.